Oi, turminha! Vamos fazer o nosso passeio virtual pelo Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Ele fica na Praça da Estação, lugar muito conhecido em BH. Veja a fachada dele como é linda. Nesse museu existem vários objetos antigos do século XIX, até outros séculos anteriores, que contam um pouco da história, do trabalho, das artes, dos ofícios do passado. Dizemos que ofício é qualquer atividade de trabalho que requer técnica e habilidades específicas. No prédio A, nós encontramos a Galeria dos Tropeiros. Quem eram esses homens? O que eles faziam? Como eles trabalhavam? Como era o dia a dia deles? Triste sina do tropeiro, que atravessa o Mato Grosso, chuva, frio, trabalho, fome, e bugre e tigre colosso. Durante os séculos XVIII e XIX, o poder econômico do tropeiro na sociedade era revelado em parte pela sua indumentária. As roupas usadas pelo tropeiro resultavam das exigências naturais do seu trabalho, que o obrigavam a enfrentar caminhos muito difíceis e perigosos. Por isso, eram feitas de materiais bem duradouros, bem resistentes, como couro. Como vocês podem ver, esses objetos são todos feitos de couro, alguns de ferro, com detalhes, né? Os trajes típicos dos tropeiros tinham influência espanhola, especialmente os grandes chapéus de feltro e a manta sobre os ombros. Aí vocês podem ver uma trempe que eles usavam para fazer, esquentar a comida, era uma coisa bem artesanal. Aqui nós temos um modelo de cofre, né, do século XIX, feito de madeira e ferro, né? Por quê? Porque os tropeiros carregavam valores também. Eles tinham uma vida nômade, que nós já sabemos o que é isso, né? E por isso forçava ele a refeições específicas, com pouca variação. Resumiram-se a carne seca, feijão, angu de milho, farinha de mandioca e torresmo, alimentos que não se deterioravam no decorrer das suas longas jornadas. E um dos destaques da nossa cozinha hoje é o inspirado feijão tropeiro. Como eram muito longas as viagens que eles faziam pelo território brasileiro, as mulheres deles cuidavam da família e da propriedade, já preparando outras partidas. Aqui vocês veem algumas indumentárias, alguns objetos usados, né, na época para guiar os cavalos. Eles não viajavam sozinhos, eles viajavam em comitivas. E assim guiavam, né, os seus cavalos, muares, tropas de bois também, e levavam para tudo, né, tudo que precisava ali dentro do interior. Eles eram responsáveis também por esse transporte. O nome tropeiros vem disso, condutor de tropa. Eles conduziam tropas de cavalos ou mulas, atravessando extensas áreas, transportando gado e mercadorias. Observe que a maioria dos objetos daquela época eram produzidos de materiais mais resistentes, como ferro, madeira, couro, que eram os materiais que eles tinham naquela época. Vamos visitar mais outra galeria? Agora nós vamos ver a galeria dos comerciantes. Observem os diversos modelos, tipos de balanças, né, feitas de ferro, balanças com pesos, que eram os materiais utilizados naquela época para pesar os alimentos, né, os produtos que eles vendiam, que eles comercializavam. Muito, pouco, bastante, alto, baixo, nem tanto, grande, pequeno, médio, pesado, leve, quase cheio, quase vazio, lento, rápido, grosso, fino, médio, longe, perto, mais ou menos. Antes de se estabelecer os padrões de medida, as coisas eram assim, não tinham medida, um padrão definido. Mas nessa época já existiam as balanças de peso. Cada peso ali tinha um valor de 1 quilo, 2 quilos, 500 gramas. E assim, eles
mediam as suas mercadorias. Essa é a galeria dos vendedores de rua, que eram trabalhadores informais que vendiam, né, suas mercadorias na rua, seus produtos. Aqui nós temos um banquinho com gaveta. Tem aqui, né, um tabuleiro. As negras do tabuleiro eram aquelas que faziam os doces, que vendiam nas ruas. Aqui tem um tabuleiro de doces feito de madeira. E além disso tinham também quitandeiras, padeiros, pessoas que vendiam pão na rua. Aqui nós vamos ter um carrinho, uma carrocinha de pão, né? Porque naquela época não tinha padaria, não tinha aquele comércio ainda estabelecido. Então, imagina como que era comprar pão naquela época. Aqui nós vamos ter uma caixa de madeira do século XIX, uma maleta também feita de madeira, era muito comum, maletas feitas desse material, né? E vocês já ouviram falar no lambe-lambe? Não? Bom, foram alguns séculos depois, mas aqui tem um exemplar de uma câmera fotográfica com tripé do século XX, né? Também conhecida como caixa de lambe-lambe. É engraçado, né? Essa é a câmera fotográfica do passado. Não nessa época que nós estamos estudando, que ainda não existia fotografia. Então, as pinturas, né, eram a forma de registrar. Bom, aqui nós temos uma parte muito interessante. É sobre o barbeiro. Gente, vocês sabiam que o barbeiro e o dentista era a mesma coisa? Tem um dito popular que é assim: quem dói o dente vai à casa do barbeiro. Na barba do tolo é que se aprende o barbeiro novo. É. A cadeira do barbeiro era uma cadeira própria para fazer várias coisas. Além de fazer a barba, o homem colocava os pés ali, né? O engraxate vinha, engraxava o sapatinho dele. E tinha a cadeira de barbear, tá vendo o lugar de colocar os pés? Pois é, o engraxate era aquela pessoa que trabalhava engraxando os sapatos. Mas além disso, o barbeiro arrancava dente também. A pessoa estava ali com dor de dente, aí tinha uns instrumentos, né, como esses aqui que vocês estão vendo. Boticão, alicate, pressurizador para fazer as dentaduras, né? Vários objetos que o barbeiro dentista utilizava. Esse, por exemplo, é um tripé que se servia como um motor, porque naquela época era tudo mais manual mesmo, né? De forma mecânica. E assim, aquelas pessoas, né, que podiam pagar, né, tinham seu tratamento dentário garantido. Isso na rua mesmo, porque eles eram ambulantes. Por isso eram materiais assim que eram fáceis de se retirar de um lugar, né, locomover para outro. Aí vocês têm objetos aí para confeccionar as dentaduras, né, e tudo assim, sem anestesia. Tem aí uma bigorna, que era para justamente bater, né, os moldes e tudo. Uma caixa de dentadura feita de chifre, tá vendo o material? Aqui nós temos um compressor e recipiente, um rolo, maçarico. Eram coisas bem assim, rudimentares, né? Era uma forma meio bruta de fazer os materiais, né? E de fazer esse tratamento, né? Extração. Era bem, de uma forma bem brutal. Quem gostaria de frequentar um dentista daquela época? Olha o esmeril aí, para poder amolar, né? Os instrumentos usados pelo barbeiro, que cortava cabelo, mas também era o dentista daquela cidade. Maçarico, imagina só ter que usar um maçarico.
É bem interessante a gente visitar o passado e ver assim como que evoluiu, né, a ciência, as profissões, os materiais que são utilizados hoje pelos dentistas. Olha o tamanho dessa caixa de ferramentas, né? Porque eram vários instrumentos ali necessários para esse trabalho. Bom, então, gente, essa foi a nossa primeira visita no Museu Virtual. Nós vamos fazer outras, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que tenham aprendido um pouco sobre a nossa história, o nosso passado. Beijos!